Eu quero te fazer uma pergunta simples e eu quero que você me responda com sinceridade. Qual é o seu diferencial? E agora eu quero te fazer uma segunda pergunta, que é o que realmente importa. Se eu pegasse essa resposta que você acabou de dar e fizesse a mesma pergunta para 10 profissionais da mesma área que a sua, quantas delas responderia a mesma coisa que você? Se isso te incomodou de alguma forma, fica tranquila, porque isso não tem a ver com você ser uma profissional ruim. É sobre algo muito mais comum e muito mais importante de entender do que parece. Vamos começar com uma afirmação que pode ser dura, mas eu te prometo que vai te aliviar e não vai te machucar. A maioria das profissionais da área da saúde não tem um diferencial real. Isso não é uma crítica, é apenas uma constatação de como o mercado se formou. Pensa comigo, muitas profissionais fizeram o mesmo curso, têm os mesmos equipamentos, têm até o mesmo tipo de protocolo dos procedimentos, porque a ciência por trás é a mesma. Então, tecnicamente falando, é absolutamente esperado que duas profissionais entreguem o mesmo serviço parecido. Isso não é a culpa de ninguém. É só o resultado natural de um mercado que se profissionalizou e padronizou um conhecimento. E o problema não tá aí. O problema está no que vem depois disso. O problema está no que a maioria faz quando precisa explicar por que ela e não a outra profissional deveria ser a escolhida. Agora vem a parte que eu acho mais importante desse vídeo. Quando uma profissional precisa explicar o seu diferencial, ela recorre a um conjunto bem específico de resposta. E eu aposto que pelo menos uma dessas vai te parecer familiar. Qualidade, atendimento humanizado, dedicação, amor pelo que faz, resultado natural. E eu preciso te dizer uma coisa com todo carinho. Nenhuma dessas características te diferencia de nenhum profissional. E não é porque elas não são verdadeiras, é porque elas não são exceção. Elas são um pré-requisito. Pensa comigo, se você fosse marcar um horário com uma profissional de harmonização facial e ela te dissesse que ela é muito dedicada no que faz e tem um atendimento personalizado, entrega resultados natural, isso te convenceria de algo? Ou simplesmente você já esperaria por isso, assim como você espera que um piloto saiba pilotar um avião? E quando você usa alguma dessas características para o seu diferencial, você só mostra que você não tem clareza sobre o que você se diferencia, então você usa uma resposta que é universalmente verdadeira e impossível de discordar. O problema é que quando todo mundo diz a mesma coisa, ninguém diz nada. Então, onde está o seu diferencial verdadeiro? E aqui eu quero que você senta, reflita e pense de verdade. O seu diferencial não está no seu procedimento, está na sua visão. Duas profissionais podem entregar o mesmo resultado, fazer o mesmo procedimento, utilizar a mesma técnica e equipamentos e assim terem visões completamente diferentes sobre coisas como o que é beleza, o que é envelhecer bem, o que é naturalidade, como deveria ser a relação entre profissional e paciente, e assim vai. O procedimento pode ser tecnicamente o mesmo, mas a forma de pensar é completamente diferente. E é essa forma de pensar que faz uma paciente escolher uma profissional e não a outra. É a sua visão, é a sua forma de pensar. E isso é posicionamento. Não é um slogan, não é uma frase de impacto, é um pensamento que é consistente em tudo que você comunica. Agora, eu vou te falar uma coisa que se você precisa criar conteúdo, provavelmente você já passou por isso. Quando você não sabe o seu diferencial, você não sabe o que comunicar. E quando você não sabe o que comunicar, você não sabe o que postar. E se você não sabe o que postar, você começa a olhar o que os concorrentes estão fazendo. E quando você copia o que os concorrentes estão fazendo, você se torna genérico. Conteúdo genérico atrai público genérico que não se conecta com você. E público sem conexão não compra, porque ele nem entendeu por que deveria te escolher. E é esse o caminho que fazem profissionais excelentes com técnicas perfeitas acharem que o mercado está saturado. O mercado não está saturado de profissionais competentes, ele está saturado de profissionais que se comunicam de forma idêntica. Porque nenhum desses profissionais parou para pensar o que realmente diferencia ele dos outros. E isso me leva para um ponto que é fundamental.
Provavelmente você já viu um formato, um tipo de conteúdo que funciona super bem para o outro profissional e aí você replica para você, mas aí ele não funciona da mesma forma. Isso não é um azar, isso tem uma explicação. Um conteúdo funciona porque ele nasce de algo. Ele nasce de uma forma de pensar, de uma visão, de uma crença. O que você assiste é apenas uma superfície, é a parte visível de um iceberg. Por trás de todo esse vídeo, o roteiro, o corte, existe algo muito maior. Existe uma identidade inteira sustentando aquele conteúdo. Quando você copia apenas a superfície, sem entender a base, o conteúdo ele perde a força original, porque você está reproduzindo a forma e não a substância. É por isso que copiar um formato sem ter a mesma visão é como se você vestisse uma roupa que não foi feita para você. Simplesmente não te cabe, não funciona. E isso nos leva ao maior erro que eu vejo profissionais talentosas que travam na hora de criar conteúdo. Elas estão fazendo a pergunta errada. A maioria pergunta: o que eu devo postar hoje? Mas essa pergunta sozinha não tem uma resposta, porque ela tá pulando uma etapa inteira. As perguntas que realmente deveriam ser respondidas antes são outras. Quem eu sou profissionalmente falando? Quais são as minhas crenças? O que eu concordo e discordo do mercado? Qual é a minha visão? O que eu quero que as pessoas lembrem quando saem do meu perfil? Reparem que nenhuma dessas perguntas tem a ver com trend, formato de conteúdo, engajamento ou reels. Tem a ver com fundação, com base. E é aqui que está o ponto-chave. Você não consegue construir uma estratégia de conteúdo sólida em cima de uma identidade que ainda não foi definida. Então, se não são trends, calendários de conteúdo ou hacks, o que realmente sustenta a criação de conteúdo a ponto que a pessoa não fique sem assunto? A resposta é identidade. Um conteúdo infinito não nasce de uma lista de ideias. Ele nasce de uma fonte que nunca se esgota, porque ela está viva e em constante movimento. E essa fonte é formada por algumas coisas específicas: a sua visão de mundo sobre a sua área, as experiências que você viveu dentro e fora do seu consultório, as crenças que você defende mesmo quando elas não são populares, o método, a forma própria que você desenvolveu para fazer o que faz, a sua forma de pensar que é única, mesmo quando a técnica não é. Quando esses elementos estão claros, você nunca fica sem saber o que dizer. Porque cada atendimento, cada reflexão, cada experiência vivida se transforma automaticamente em conteúdo. Porque você já sabe o que quer comunicar e por quê. Agora, se você chegou até aqui e esse conteúdo fez sentido para você, provavelmente você tá com uma pergunta. Ok, eu já entendi que o problema não é falta de ideia, é a falta de identidade. Mas como que eu construo isso na prática? Porque saber que o seu problema existe é uma coisa. Ter clareza suficiente para nomear o seu método, pensamento, crenças de um jeito que sustente o seu conteúdo é outra coisa completamente diferente. E é exatamente por isso que existe o arcano da identidade. Não é um curso, não é um banco de ideias. É um processo de consultoria que eu criei para ajudar profissionais que são ótimos no que fazem, mas ainda não conseguem traduzir isso em conteúdo. E se você sente que é exatamente esse o seu momento, eu vou deixar o link do Arcano da Identidade aqui na descrição. Mas independente se você vai entrar ou não, eu quero que você leve essa reflexão com você. Eu quero terminar esse vídeo com uma reflexão porque eu acredito que ela é mais importante do que qualquer dica que eu poderia dar. Existe uma possibilidade que eu quero que você considere antes de fechar esse vídeo. A pergunta que faça mais sentido para você hoje é: quem eu realmente sou profissionalmente e como eu consigo comunicar isso com clareza? Porque quando você sabe disso, o conteúdo ele deixa de ser um problema. E se você ficou nesse vídeo até o final, eu peço que você deixe o like, se inscreva e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!